governo de Pedro Passos Coelho sofreu a primeira baixa. Henrique Gomes deixa a Secretaria de Estado da Energia depois de muitas divergências com os players do setor e após um estudo independente, encomendado pelo Executivo, ter sido considerado inútil por gestores e empresários da área energética. É a primeira grande perda de energia do governo de Pedro Passos Coelho. Henrique Gomes foi afastado da Secretaria de Estado da Energia uma semana depois do primeiro-ministro ter garantido que não tinha em mente nenhuma substituição. O económico sabe que na origem da saída de Henrique Neto está a revisão dos subsídios pagos à indústria elétrica, às empresas de energia eólica e, em especial, à EDP. Terá sido a renegociação de 1/3 dos subsídios e tarifas fixas a pagar este ano, o equivalente a 600 milhões de euros, que originou este desfecho. Um final que tinha já sido antecipado pelo presidente executivo da EDP, que na apresentação dos resultados analisou desta forma um estudo independente para avaliar o custo das rendas pagas pelo sistema elétrico nacional. O estudo tem erros grosseiros, básicos, que o tornam basicamente inútil e inutilizável. Os estudos não bastam estarem escritos em inglês para que depois nos sejam corretos. Na mesma altura, António Mexia explicou ainda alguns dos principais erros deste estudo. Confundir taxa de retorno com taxa de atualização e dizer que TIR acima do OC é uma renda são duas coisas que dificilmente seriam aceitáveis. Em qualquer universidade não é no final do curso, é no princípio do curso. Na prática, as indicações previstas no documento levariam a uma redução das margens de lucro das empresas do setor. É que o estudo apontava para a existência de um cheque de 3.900 milhões de euros às empresas energéticas, mas o objetivo do governo era cortar em 2.500 milhões este montante, seguindo assim as indicações da Troika, que exigem uma forte redução dos custos no setor. O Diário de Notícias revela que Henrique Gomes já tinha ameaçado demitir-se depois de ter sido desautorizado por Álvaro Santos Pereira no âmbito de uma proposta para um imposto especial sobre as empresas de eletricidade. O objetivo era travar o aumento dos preços da energia. O mesmo diário revela que Santos Pereira terá defendido então que isso prejudicaria a privatização. A verdade é que desde então a reforma do setor energético passou a ser acompanhada de perto por Carlos Moedas e Vítor Gaspar. Esta guerra acabou por terminar em demissão. O Ministro da Economia não comenta a informação. Já o gabinete do Primeiro-Ministro explica a saída com questões pessoais e familiares. Henrique Gomes é hoje substituído por Artur Trindade, até agora diretor da ERSE. É um dos temas em análise no Conselho Consultivo de hoje, com os comentadores do ETV Pedro Marques, Jorge Neto, António Gaspar e Joaquim Biancar de Cruz. A todos agradeço a vossa presença neste Conselho Consultivo e começo por si, Pedro Marques. A saída de Henrique Gomes não surpreende os agentes do setor. Há meses, praticamente desde a tomada de posse, que se encontrava sob fogo cruzado porque queria reduzir as margens de lucro das empresas da energia. A minha pergunta é, nesta guerra, entre aspas, perdeu aparentemente o elo mais fraco? Bom dia uma vez mais, pois perdeu aquilo que parece ser manifestamente o elo mais fraco entre a diminuição de custos para as empresas e para as famílias e a proteção do conjunto de margens das grandes empresas produtoras. Vamos ver os próximos episódios, mas quero deixar aqui uma nota de grande preocupação, porque não é apenas pela demissão de um secretário de Estado, numa fase tão inicial do governo e sobre um tema tão crítico para a competitividade. A questão aqui é que este governo disse-nos claramente que uma das suas bandeiras de toque, das suas pedras de toque na reforma estrutural do país era a chamada área da concorrência. E que precisamente nesta área da concorrência havia empresas dos chamados setores não transacionáveis que tinham margens excessivas e que estavam depois a imputar essas margens aos custos das empresas exportadoras, nomeadamente. Ora, exatamente é o caso do setor energético. Se aparentemente é verdade, foi assim que a Troika o indicou e depois não podemos gostar do acordo da Troika para umas coisas e outras não. E, portanto, se o acordo da Troika previu uma redução das margens, nomeadamente neste setor energético, para reduzir os custos, não só das famílias, mas também das empresas exportadoras,
é particularmente grave que esta bandeira de reforma estrutural deste Governo, aumento da concorrência, diminuição das rendas dos setores não transacionáveis, venha a acabar precisamente com a demissão do Secretário de Estado, que mais pugnou pela redução dessas rendas, pela redução dessas margens excessivas e por forma, portanto, e assim fica, pelo menos adiada, quando não cancelada, vamos ver, essa redução de custos para as empresas exportadoras. Isso é particularmente grave. A mudança de um membro do Governo em si pode não significar nada. O problema é que parece ser aqui um sinal político muito importante de que ganhou a perpetuação da situação, do status quo, em nome da questão da privatização, mas quem concorreu à privatização, e isso foi dito no Parlamento pela Secretária de Estado do Tesouro e Finanças, quem concorreu à privatização sabia, fazia parte do caderno de encargos, aquilo que estava previsto no memorando da Troika, que era essa redução das chamadas margens excessivas. Ficaram a perder as empresas exportadoras, ficaram a perder as famílias portuguesas. Jorge Neto, fontes avançadas hoje pelo Diário Económico, fontes citadas hoje pelo Diário Económico, assim é que é, afirmam que o governante terá sido afastado por pressão das empresas do setor. Subscreve esta tese? Não, eu não posso dizer que subscreve essa tese porque eu não conheço de facto os detalhes da demissão de Henrique Gomes. O que me parece óbvio é que há um memorando da Troika que aponta de facto para a redução dos custos das rendas pagas às operadoras do setor. Isso parece-me que tem que ser cumprido com este secretário de Estado ou com qualquer outro e, portanto, tenho muitas dúvidas que um novo secretário de Estado venha assumir um papel diferente. Mas não deixo de considerar duas ou três coisas. Em primeiro lugar, penso que não vale a pena tapar o sol com a peneira e, enfim, esta comunicação do Governo, dizer que foi por razões de índole pessoal ou de índole familiar. Não convencem essas parece-me frouxa e, mais do que isso, razões. De alguma forma, enfim, não é um sinal de transparência e de verdade. Penso que é aquilo que os portugueses querem ouvir. Não me parece bem. É um tipo de comunicação que eu não subscrevo. Pode ser politicamente correto, mas obviamente que se percebe que não tem nada a ver com razões de natureza familiar ou pessoal, tem a ver com razões de fundo substantivas do exercício das funções do governante. Em segundo lugar, acho que isto não é positivo para o Governo. Enfim, o Governo tem 8 meses de funções, tem um Ministério, o Ministro da Economia, particularmente, muito vulnerabilizado, enfim, em função daquilo que se conhece nos tempos mais recentes e, portanto, uma demissão no seu governo também não é benéfica para o Ministro da Economia e para o Governo. Em terceiro e último lugar, eu de facto acho que o Governo tem aqui um problema sério para resolver. Porque, efetivamente, por um lado tem que cumprir o memorando da Troika. Eu não estou a ver como é que conseguirá passar entre os pingos da chuva e não cumprir aquilo que, de uma forma muito clara, está nesse memorando relativamente à redução dos custos às operadoras e, designadamente, fomentando a concorrência. Tem um segundo problema que tem a ver com o problema estrutural da nossa economia e do financiamento da economia, que há pouco o Pedro Marques referiu e bem, que é o facto de mais de 2/3 do crédito financeiro ser atribuído a empresas protegidas, monopólio das comunicações, na eletricidade, nas chamadas commodities, ou então no setor de bens não transacionáveis, no exemplo da construção civil. E nós precisamos, de facto, canalizar esses recursos para o setor exportador, para o setor não protegido, que é aquele facto que tem mais riscos, e é por isso também, por essa mesma razão, que de facto que a banca não financia tanto o setor exportador. E, portanto, a manutenção deste status quo, desta proteção das empresas já por natureza protegidas há longo tempo, seguramente que penaliza a economia portuguesa e penaliza a estratégia de desenvolvimento da economia portuguesa. Quando nós sabemos que, para sair da situação em que estamos, para termos crescimento económico, precisamos de facto de aumentar o setor, a exportação e aumentar o apoio ao setor de bens transacionáveis, verificar que neste momento há este impasse ou há esta hesitação, ou pelo menos esta fraqueza, esta tibieza relativamente a um setor protegido, deixa-me preocupado no sentido de saber se efetivamente essa aposta no setor de bens transacionáveis é uma aposta séria ou se uma vez mais vai borregar. Esta é que é a grande questão que se coloca no horizonte. E eu continuo esperançado, sou franco, enfim, não serei tão cético como o Pedro Marques, que o Governo, independentemente desta baixa, como digo, abala de facto o Governo, penso que vai continuar na senda de dar cumprimento estrito ao memorando da Troika. E, de uma forma ou de outra, de uma forma mais mitigada, com mais nuances ou menos nuances, vai ter necessariamente também de corrigir esta questão das rendas excessivas pagas às operadoras, no sentido, efetivamente, de introduzir justiça do ponto de vista do mercado e de tornar a concorrência mais transparente e mais sã. E, portanto, acredito que o novo secretário de Estado de Energia, que aliás conhece bem o setor porque vem da entidade reguladora do setor elétrico, terá seguramente instruções claras da parte do Ministro da Economia e da parte do Governo para dar sequência a este trabalho desenvolvido pelo secretário de Estado Henrique Gomes.
Admito, porém, enfim, que possa haver, do ponto de vista do estilo, um outro tipo de intervenção, mas no essencial, aquilo que decorre do estudo encomendado por Henrique Gomes e que está plasmado no memorando da Troika, penso que o Governo não terá... Conhece o estudo. E tinha erros grosseiros, como admito que possa ter, admito que possa ter. Agora, do ponto de vista da substância do estudo, eu penso que ele aponta para uma boa conclusão que é óbvia e que já decorria da própria avaliação feita pela Troika. É que, de facto, há rendas excessivas e que essas rendas excessivas que são pagas pelo Estado favorecem naturalmente os operadores privados e põem em causa a livre e sã concorrência no mercado. Isso parece absolutamente apolítico, indiscutível, ninguém pode pôr em causa. Agora, enfim, eu penso que muito inteligentemente o António Mexia trouxe a liça e colocou em ênfase num ou outro erro de pormenor do estudo para o desvalorizar e para o inutilizar, como ele próprio diz, mas ele sabe perfeitamente que o estudo... Mas os erros não inutilizam o estudo, na sua opinião? Estamos a falar de uma entidade de grande qualidade internacional que realiza aquele estudo, que faz um aprofundamento, enfim, daquelas matérias e daquilo que eu conheço, de facto, aquilo corresponde à realidade. Aliás, para mim não foi novidade. É algo que é falado, mesmo antes do memorando da Troika, eu gostava de dizer isto. No passado, muitas vezes falou da questão das rendas pagas ao setor elétrico e da proteção da EDP. Os próprios consumidores, que no fim da linha que pagam essa fatura, sabem quanto pagam energia, que tem lá uma rubrica que tem a ver com as renováveis, tem outra tem a ver com a manutenção, tem outra tem a ver com subsídios dos próprios municípios. Portanto, há custos que estão incorporados numa fatura de eletricidade que não tem a ver com o fornecimento do bem em concreto, tem a ver com fatores exógenos à própria produção da energia elétrica e que são subsidiados pelo consumidor. Ora bom, este tipo de situações não é transparente. Isto não é transparente, isto não é justo. Sabemos disso há muito tempo, não foi preciso a Troika vir cá para nos dizer isto. E, portanto, este Governo tem no seu programa também o cumprimento estrito do memorando da Troika e também no setor da energia, a reestruturação do setor energético com vista a combater estas iniquidades. Penso que qualquer que seja o Secretário de Estado que venha a assumir funções, e sabemos já quem é, não poderá de modo algum desviar-se desta linha de rumo e penso que, como digo, com um estilo eventualmente diferente, não deixará, no final, de dar cumprimento àquilo que é... Mas considera que o novo Secretário de Estado vai conseguir reduzir as rendas excessivas, como denominado Henrique Gomes? Eu penso que ele vai conseguir, vai ter que reduzir essas rendas excessivas, porque agora há uma expectativa criada no mercado, mais do que nunca, de que, efetivamente, o Governo não pode falhar essa meta. E, mas portanto, se partirmos do princípio, e sublinho se partirmos do princípio que este Secretário de Estado foi afastado por pressões das empresas do setor, o novo conseguirá reduzir essas rendas? Eu sabe que muitas vezes há detalhes que nós não conhecemos e que têm a ver com a personalidade das pessoas. Eu não conheço em concreto, enfim, qual foi o track record do relacionamento deste Secretário de Estado com o Ministro da Economia e com o Governo e mesmo com as operadoras. Não conheço, não posso pronunciar sobre isso. O que eu sei é que há muitas formas de chegar a um determinado objetivo. Eventualmente, este Secretário de Estado pode ter uma personalidade, não sei se é o caso, menos adaptável, menos flexível, que tenha entrado em rota de colisão com o Ministro da Economia. Admito que seja essa uma das hipóteses. E, eventualmente, um Secretário de Estado mais moldável, mais flexível, com uma personalidade mais abrangente, até pode conseguir esse objetivo em diálogo com os operadores e, obviamente, em concertação com o Ministro e com o Governo. E, pronto, eu admito que, eventualmente, seja uma questão de personalidade que possa ter conduzido a este desfecho negativo. E admito que o novo Secretário de Estado, mantendo a mesma linha de rumo, que eu acho que não vejo neste momento como é que é possível desviar-nos dela em função daquilo que está acordado com a Troika. Mas admito que um Secretário de Estado com uma outra personalidade, enfim, mais dialogante, mais cooperante, possa conseguir atingir esse objetivo sem entrar, de facto, em rota de colisão com as operadoras e com o próprio Ministro. Joaquim Biancar de Cruz, ouvíamos esta manhã alguns comentadores dizerem que Henrique Gomes estava a proteger o interesse público e sai, quando o corte dos contratos estava previsto no Acordo de Concertação Social. Já no caso da Luz ao Ponto, no caso do Secretário de Estado, para já fica tudo na mesma e amanhã vai ao Parlamento dar explicações sobre o caso. Não é um contrassenso do Governo? Eu não sei, quer dizer, isso relativamente a um Secretário de Estado e outro, relativamente a Henrique Gomes, o pouco me resta dizer perante o que já foi dito. Não sei se é um caso pessoal, não sei se é um caso de personalidade. Sei que se a bandeira dele... Não estranho que o Secretário de Estado que defende o interesse público seja aquele que sai neste momento? Mas era isso que eu queria concluir. Se a bandeira dele é exatamente uma revisão de algo que considera excessivo, de algo que carece de força política para uma análise, uma afronta a eventuais poderes, lobbies instalados. Se é que se possa dizer isto, desta maneira ele ganhou com a sua demissão, porque a mensagem está cá fora, porque ele bateu-se durante estes meses todos
por isto, por esta bandeira, que era uma bandeira que ele trabalhou, que aprofundou tecnicamente, que não via chegar a bom porto e, independentemente de ser por razões pessoais ou por razões de personalidade, quer dizer, a bandeira política, aquilo com que ele lutou, ele ganhou com a sua demissão, porque hoje toda a gente está a refletir sobre o tema, a oposição, os opinion makers, e se calhar estão muito mais sensíveis do que estavam há algum tempo. E isso é bom. É bom porque ganhamos todos nós. E porque realmente se não há fumo sem fogo, e se realmente há fogo, hoje tem muito mais olhos e muito mais pessoas a acompanhar o caso depois desta demissão. Relativamente a outros Estados-Estado, enfim, eu politicamente não sei os contornos, sinceramente, e portanto não sei porque é que não fica ou porque é que não fica, quer dizer, é irrelevante. Eu sei é que é bom e parece-me que em matéria, neste caso, não foi tanto um caso apontado pela oposição, porque a oposição nunca via a oposição intensificar, portanto só agora é que estão a falar mais sobre esta situação. Mas, por exemplo, no caso da Luz ao Ponte, foi um caso de fiscalização e de vigilância política que houve. E, portanto, isso significa que as pessoas dentro do regime democrático estão a apontar o dedo sempre que há erros. E vão haver muito mais, porque, como lhe disse, e disse até não sei, há um mês ou dois, aqui neste programa, as políticas que foram executadas foram políticas um pouco de régua e esquadro. E, portanto, há de certeza muito mais erros e é impossível que não os haja. Agora, é esse exatamente o papel da sociedade civil e da oposição, apontá-los. António Gaspar, em janeiro, numa entrevista ao Jornal de Negócios, Henrique Gomes acusava a EDP de ter excessivo, estou a citar, excessivo poder de mercado e de influência. Esta afirmação terá causado mal-estar no Governo? Olá, Sandra. Eu vou mais longe, sou mais abrangente. Há um conjunto de empresas que estão neste momento no âmbito do setor empresarial do Estado, onde a EDP se inclui, se bem que agora a parte do Estado tinha sido quase toda ela privatizada. A Galp, uma outra empresa que tem, digamos, um conjunto de prebendas que me parecem completamente desajustadas e que, de facto, geram mal-estar. Portanto, geram mal-estar em termos do consumidor final, não é? Isto que nós assistimos agora, que não está ainda bem esclarecido, porque foi ontem à noite, e já se disse aqui muito sobre o tema, sim, sobre esse tema, parece-me que é claramente, digamos, quem queria fazer alguma coisa para alterar o estado em que criticável em que a situação estava, foi posto de lado. Portanto, isso parece-me claro, apesar de saber muito pouco ainda, parece-me isso claro. E tudo aquilo que gira à volta, portanto, digamos, da sua substituição, anda um pouco por aí. Portanto, ontem alguém dizia que era o elo mais fraco, no final de contas, que tinha saído. Eu lembro-me aqui no início, logo destes nossos encontros pós-eleições, em que falámos, em que batemos a estrutura do Governo, eu referi-me, de uma forma muito clara, à estrutura do Governo. Parecia-me, e tenho a convicção, cada vez mais, à medida que o tempo avança, que é um Governo fraco. E este tipo de episódios que aconteceram agora vão acontecer no futuro próximo ou menos próximo. Porquê? Porque, de facto, há um conjunto de debilidades nas pessoas que compõem, portanto, o elenco governativo, quer seja a nível de secretário de Estado, quer seja a nível de ministros, que possibilita este tipo de situação. Ou seja, só com ministros fortes, só com secretários de Estado fortes, só com pessoas que, de facto, já tenham, não necessariamente feito governação, mas pessoas que tenham dado exemplos, digamos, de grande sucesso e grandes track records em empresas por onde tenham passado, portanto, saberem fazer aquilo para o qual são chamados neste momento, só esse tipo de pessoas é que pode, de facto, levar a bom porto um conjunto de exigências enorme que neste momento, enfim, desde o início da governação se tem posto a Portugal e que se irá continuar, de uma forma continuada, a pôr, naturalmente, para cumprir as exigências que o triunvirato da Comissão Europeia, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Europeu, impuseram a Portugal. Esse é o cumprimento. Portanto, irradica, a meu ver, independentemente de acontecer agora com o Secretário de Estado de Energia, mas irradica, a meu ver, na fraqueza genérica e geral do Governo, um conjunto de situações que mais tarde ou mais cedo acabam por ser disputadas. Repare, sempre se diz, quer dizer, há uns tempos a esta parte, toda a gente aponta que o elo mais fraco do Governo é o Ministro da Economia. O Ministro da Economia é um homem a prazo. Eu disse aqui logo na semana a seguir à sua investidura como Ministro, ele e um conjunto de outros ministros,
que, a meu ver, não tinham a experiência, não tinham nunca mostrado na atividade financeira ou na atividade da economia real o saber fazer. E é determinante, não é importante, é determinante em qualquer função governativa já se ter feito antes para poder depois, em termos governativos, saber aplicar aquilo que fizemos antes com toda a propriedade. Eu disse aqui, e digo outra vez, sublinho, porque é a minha perfeita convicção, este governo tem um ministro que sabe fazer, já demonstrou que sabe fazer, com resultados extraordinários, até no próprio governo anterior, que é o Ministro da Saúde. É o único que mostrou até agora, neste caso muito concreto, na área financeira, portanto na economia financeira. E o Ministro das Finanças? Não, porque andou nos corredores do poder, é um homem que andou nos corredores do poder, andou no Banco de Portugal, andou, digamos lá, na União Europeia, quer dizer, é um técnico, é um tecnocrata, é um homem que, sob o ponto de vista académico, pois não conheço o track record dele, mas admito que seja uma pessoa de referência em termos académicos, mas uma coisa é, eu sempre aqui tenho dito também, quem faz falta para a governação não são as pessoas que andam no corredor do poder, não são as pessoas que vêm das universidades, são as pessoas que fizeram, souberam fazer e demonstraram através do sucesso da sua atividade profissional que sabem fazer. E aí há muitas pessoas, e eu acredito na altura, quando Passos Coelho constituiu o governo, que tivesse feito muitos convites a pessoas com este perfil e que não tenham aceito. Admito isso. Mas também admito que há pessoas que se calhar estão dentro da área da economia real, dentro da área da economia financeira, com provas dadas, que não foram convidados, e aí Passos Coelho disse sempre, enquanto andava em campanha eleitoral, que escolhia os melhores, independentemente do quadrante político que pertencessem, e não me parece que foi isso que aconteceu. Porque há pessoas que são conhecidas, mais ou menos todos, e que alguns que eu conheço particularmente, que têm perfil adequado para funções de governação, pelo seu track record, digamos, na economia real, na economia financeira. Isto que aconteceu agora é um exemplo do que irá acontecer, digamos, ao longo do mandato. Pedro Marques, estas debilidades de que o António falava há pouco começam agora a vir à tona neste governo? Sim, eu julgo que nós temos algumas pessoas que estão a desempenhar claramente abaixo daquilo que seria expectável. Quem? Em particular, vou diretamente ao assunto. Vou falar do Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças, que criou muitas expectativas aqueles primeiros meses, a falar muito devagar, que parecia que lhe davam alguma autoridade, transformou-se, do meu ponto de vista, num passivo do governo, ou está-se a transformar já num passivo do governo, e isso tem que ser dito. O tempo, é preciso tempo para que as coisas, para se perceber se as pessoas têm ou não capacidades. Este tema de que estamos hoje a falar tem tudo a ver com o Sr. Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças foi ele que trouxe para o governo este discurso das reformas estruturais assentes na promoção da concorrência. E é ele que, aparentemente, ao proteger, em aliança com o Ministro da Economia, a EDP e as rendas da EDP nesta situação, é ele que, no fundo, contraria todo o discurso da transformação estrutural através da promoção da concorrência. São eles que estão, ao fim e ao cabo, a impedir a tal diminuição das rendas que permitiria dar mais competitividade ao setor exportador. É também o Ministro das Finanças que é responsável pela passagem para 2012 de um desvio significativo, isso sim, no déficit de 2012. Para ser rápido. E, portanto, eu julgo que o Ministro das Finanças tem já problemas vários e problemas foram, aliás, tornados públicos, coisa particularmente inédita, documentos do Ministério das Finanças a reconhecer esses desvios em 2012, essas dificuldades, despesas que não estavam devidamente cortadas no Orçamento de 2012, apesar disso ter sido anunciado nas contas, e, portanto, o Primeiro-Ministro começa a ter problemas de coordenação política, isso parece-me evidente. Tem um problema que já foi tão falado que eu nem sequer destaco tanto assim, que é o do Ministro da Economia, portanto, manifestamente é uma pessoa que não tem capacidade para a mega pasta onde foi colocado, mas eu acentuaria particularmente importante a fragilidade com que o Ministro das Finanças já está, ainda agora começou o primeiro ano da sua real responsabilidade na gestão do Orçamento do Estado. Jorge Neto, em 30 segundos, a mesma pergunta. As debilidades do Governo começam agora a vir ao de cima? Não, eu não tenho uma visão tão pessimista sobre o Governo, nem sobre aquilo que aconteceu. É normal, enfim, em muitos outros governos, nomeadamente até governos do Partido Socialista, surgirem no início do mandato baixas por fatores inopinados e, portanto, isto não é uma situação dramática. É desagradável, é mau para o Governo, mas não é dramático, nem sequer é inovador. Portanto, não convém também agora tomarmos a nuvem por Juno e causticarmos o Governo por ter acontecido o que aconteceu. Relativamente ao Governo, é evidente que há naturalmente ministros mais qualificados, outros menos qualificados. Eu, por acaso, discordo relativamente ao Ministro das Finanças, acho que ele tem um papel ingrato, um papel difícil. E, portanto, acho que não é seguramente o elo fraco do Governo, bem pelo contrário, e sinceramente tenho apreciado o rigor, a simplicidade
e o empenho com que ele tem desempenhado a função. Portanto, e até este momento acho que é uma mais-valia do Governo ou uma menos-valia. Naturalmente que há um outro elemento no Governo, enfim, que eventualmente não terá hoje uma prestação muito significativa. Enfim, vemos problemas na defesa, em concreto, vemos problemas na justiça, mas é cedo para fazer uma avaliação do Governo. Estamos a 8 meses, acho que é muito Joaquim, cedo para mas nos com este pronunciarmos sobre episódio isso. o Governo sai mal na fotografia? Não, eu parece-me, quer dizer, vamos lá ver uma coisa. É um episódio natural até no início e no afinar das equipas. É sempre mais grave quando se trata de um ministro, é sempre menos grave quando se trata de um secretário de Estado, devido à importância política das pastas. Não podemos esquecer que mesmo no começo da governação do engenheiro Sócrates, o ministro das Finanças Campos e Cunha se demitiu, e numa pasta como a das Finanças, não é? Pronto. E, portanto, também não podemos, e não vou tão longe, eu discordo completamente das afirmações que aqui foram feitas relativamente ao ministro Vítor Gaspar, considero um homem excepcional neste governo, contrariamente, eventualmente, a outros, mas é absolutamente injusto o que está a ser dito a Vítor Gaspar, que, aliás, é reconhecido por todas as pessoas. Aliás, é o elo de confiança das pessoas, é talvez o ministro mais popular neste momento. Fica registado. Muito obrigada a todos pela vossa presença neste Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo está de regresso amanhã.